seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom te ver, que bom que você está aqui. O desejo do nosso coração é que você seja tremendamente abençoado pela presença do Espírito Santo neste lugar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu botar aqui no não perturbe, para não perturbar mesmo. E vamos dar início então à nossa celebração nessa noite. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos louvar e engrandecer o teu nome. Papai, a tua palavra diz que o Senhor é bom, e a nossa vida com o Senhor tem comprovado que de fato o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado saídas para situações que nós nem imaginávamos. Obrigado por essa graça maravilhosa. Restaura em nós a alegria da adoração. Ajuda-nos, ó Pai, a te louvar na beleza da tua santidade, a te engrandecer, ó Pai, da maneira como o Senhor merece ser engrandecido. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado sim de cada um de nós. Alegra o nosso coração na tua presença nesta noite, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Este culto é para o Senhor, este culto é para glorificar e exaltar o teu nome. Toma o nosso coração nas tuas mãos e opera segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome e no amor de Jesus. Amém. Amém, irmão. Você pode se colocar de pé, por gentileza?
Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Oh, glória. A ti toda a honra e glória, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado de maneira extraordinária. Algo que às vezes a gente sempre fala e a gente sempre ouve. Nós temos a tendência de ouvir algumas coisas e elas passarem por nós desapercebidas. A gente acostuma. Glória a Deus, aleluia, e bate palma aqui. Por que mesmo que você está batendo palma? Ah, não sei, está todo mundo batendo palma, eu bato também, aleluia, é ou não é? Você está batendo palma para glorificar a Deus. Você está batendo palma para glorificar a Deus. Você está dando um glória a Deus, você está dizendo que a glória é do Senhor. Você está dizendo um aleluia. Aleluia significa Deus seja engrandecido, Deus seja louvado. É uma palavra que ela é original, ela é transliterada, ela não é traduzida. Sabe como é que se fala aleluia em inglês? Aleluia. Sabe como é que se fala aleluia em alemão? Aleluia. Em hebraico? Aleluia. Em qualquer idioma é a mesma palavra. E nós temos o privilégio de glorificar e exaltar a Deus. Quando a palavra de Deus diz assim que aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu estou aqui em nome de Jesus. Quem mais está aqui em nome de Jesus? Pela fé, você crê que o Espírito Santo está neste lugar? A palavra de Deus diz que sempre quando um anjo do Senhor aparece, os homens e mulheres de Deus se prostravam com o rosto em terra.
A canção que nós vamos cantar, ela diz assim: me derramar. Me derramar. Eu não posso derramar você, no máximo espalhar, mas eu não vou fazer isso. Mas eu posso me derramar na presença de Deus. Como assim me derramar na presença de Deus? É abrir o seu coração diante de Deus sem reservas. O que é isso? É dizer como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, este coração, sonda-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Como é que a gente faz isso? Renda-se aos pés do Senhor. Renda-se aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Meu Pai, recebe o nosso coração nas suas mãos, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Ser exaltado em nosso meio, Jesus. Som do nosso coração, papai.
permita-nos te adorar na beleza da tua santidade, na pureza da tua santidade, meu Pai. Carrega-nos, ó Pai, na tua presença, na tua doce presença, e transforma o nosso ser, transforma, Pai, a nossa razão para te adorarmos. Oh, Jesus, aleluia, tu és digno de adoração, Senhor. Seja o teu nome, Jesus.
adorado, ó Pai, pelo seu povo nesta noite, meu Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, sim, do nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que impeça o fluir da tua vontade, do teu querer, da tua palavra. E ajuda-nos, ó Pai, a caminhar em santidade de vida conforme o teu querer, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Inspira o nosso coração a andar contigo, a viver para o Senhor, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, ao teu coração. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Perdoa nosso coração enganoso. Enche-nos com a tua presença. Toca-nos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te adorar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Ele é digno. Ele é digno de louvor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podem assentar-se por gentileza. Só da amada igreja, capaz do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando esse Deus que nos falou no nosso coração essa tarde. Vamos no culto. Por isso que você está aqui. Eu louvo a Deus por nós estarmos reunidos aqui, adorando o Senhor. E antes da gente adorar com nossos dízimos e oferta, vamos ver uma passagem bíblica que Deus fala conosco essa noite, conosco, em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Fala assim a palavra de Deus para nós essa noite. Trazer todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos virá maiores abundâncias. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e da vinha do campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. No versículo 10, na parte B, fala assim: fazer prova de mim. Deus está falando. Você que é fiel à casa do Senhor, nos diz as ofertas. E ele fala: faz prova de mim, para se você não tem fé, não acredita. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui. Oremos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, Pai de glória, estamos aqui mais uma vez, papai, reunido com a tua igreja, Senhor, e fazendo essa oração e pedindo a ti, Senhor, a rica bênção para toda a igreja, Senhor, para todos que vão dizimar, ofertar, aqueles que também não vão dizimar, mas que o Senhor venha derramar, papai, força, venha derramar, papai, aleluia, alegria no coração de todos nós que estamos aqui, para que nós tenhamos, papai, oportunidade de receber a tua palavra, e que a tua palavra entra no nosso coração e faz morada, nos ensina e nos fortalece, papai. Assim nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Me rendo aos teus
Transforma minha vida, tua palavra em meu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, Senhor. Bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui o Davi, e pode trazer o papai e a mamãe. Põe para lá. Bênção. Não precisa. Vou tirar aqui. Fica desse lado, fica mais fácil para a gente tirar foto, tá bom? Eu vou pedir para o casal ficar do lado de lá e vocês do lado de cá e o Davi aqui pertinho de mim. Por questão de óbvias, não vou pegar o Davi no colo, infelizmente. Davi? O tio não vai assustar você não, fica tranquilo. Nós não batizamos crianças, mas nós as apresentamos ao Senhor. Então, esse ato de apresentar ao Senhor, os pais estão consagrando a criança ao Senhor Jesus e caminhar segundo a boa vontade do Senhor. Corta o retorno para mim. Eu leio o manual. Obrigado, meu jovem. Parágrafo 703 de dedicação de crianças diz assim: Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixe os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ao apresentar o Davi para a dedicação, vocês não somente demonstram a fé na religião cristã, mas também o desejo que ele possa cedo conhecer e seguir a vontade de Deus, viver e morrer como cristão e alcançar a bem-aventurança eterna da salvação em Cristo Jesus. A fim de alcançar este alvo sagrado, é dever de vocês como pais ensinar-lhe desde cedo o temor do Senhor, cuidar da sua educação, para que ele não se desvie, dirigir a sua mente infantil para as sagradas escrituras e os seus pés para o santuário, afastá-lo de hábitos maus e companheiros maus, e tanto quanto depender de vocês, criá-lo na doutrina, amor e temor do Senhor. Vocês, como pais, procurarão fazer isso com a ajuda de Deus? Se sim, respondam: sim, faremos, rompendo a barreira da mascarinha, por gentileza. Bênção de Deus. Pergunta agora à igreja de Cristo: vocês se unirão como corpo de Cristo para apoiar e encorajar estes pais no esforço de cumprirem as suas responsabilidades com esta criança, auxiliando e nutrindo o seu crescimento em maturidade espiritual? Respondam: assim faremos. Amado Pai Celestial, aqui neste momento dedicamos a Ti Davi Moura Lourenço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem se colocar de pé e estender as mãos aqui, por gentileza. Pai amado, em nome de Jesus, queremos consagrar nas Tuas mãos a vida do Davi Moura Lourenço, que o Senhor o abençoe,
ó Deus, e que na mais tenra idade, ele possa reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, que ele cresça na graça do Senhor, fortaleça os pais, una-os debaixo da tua graça e ajude-os a fazer com que o Davi cresça sempre na presença do Senhor, abençoado por ti, em nome de Jesus, amém. Eu acho que você é cantor. É, Davi? Benção. Maravilha. Podem assentar-se, por gentileza? Bênção de Deus, tá? Presentinho para vocês, tá? Deus abençoe, levanta. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 24, nós vamos ler dos versos 3 a 14. Todos acharam? Papai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra e pedir que essa palavra entre no nosso coração. Que tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Não seja eu a falar, mas seja o teu Espírito Santo a inspirar a minha alma, para que, tocado por ti, o Senhor possa me usar como instrumento para tocar no coração do seu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aleluia. É interessante que o povo fala muito do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E se você analisar com um olhar bem clínico, você vai ver que Mateus 24 tem uma ênfase tão ou maior escatológica do que o próprio livro de Apocalipse. Só para você se situar onde nós estamos, o capítulo 23 de Mateus, Jesus está no templo falando às multidões. Diante de Jesus estão ali os seus discípulos e ao redor uma multidão. E entre a multidão estão os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes. Eles estão querendo ouvir, os escribas estão ali para tentar pegar alguma fala de Jesus e usar contra ele mesmo. Jesus fala exatamente sobre os falsos profetas e as artimanhas para enganar o povo, mas isso só acontecia naquele tempo. Hoje está diferente, aleluia. Isso continua desde aquele tempo, é tenso o negócio. Mateus 24 começa com Jesus saindo do templo. Jesus fez os discursos lá, falou um monte de coisa, discutiu, bateu, respondeu perguntas, está saindo do templo. Quando ele está saindo, não deveria ser uma tarefa fácil, porque aquilo fica assim, como diz o mineiro, empinhocar de gente.
ficava cheio de gente. Então Jesus, até sair do meio do templo, atravessar o pátio e sair lá fora, levou um tempo considerável, tá? Mas num dado momento os discípulos começaram a mostrar a estrutura do templo. Olha, mestre, olha que suntuoso. E de fato era uma construção muito bonita. Os historiadores vão dizer, a própria Bíblia também fala, que a beleza, a glória do segundo templo não é comparada com a glória do primeiro templo. Não é. O primeiro foi realmente muito suntuoso, foi destruído, levantaram o segundo, e aí derrubaram de novo, e etc. E vamos em frente. No versículo 2, eles estão mostrando ali a estrutura, tá? E a resposta de Jesus vai na contramão da expectativa deles. Porque quando você mostra alguma coisa bonita, assim, bacana, qual é a resposta que você espera? Pô, de fato, isso é muito legal. Olha, foi muito bem feito. Que interessante. Mas a resposta de Jesus, ela vai exatamente na contramão. O versículo 2 ele diz assim: vocês estão vendo tudo isso aí? Isso que vocês estão mostrando? Perguntou ele. Disse ele, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Não ficará pedra sobre pedra. E aí isso levanta uma luz de alerta. Eles ficaram assim, atentos àquilo. Se você lê o capítulo 24, nós não sabemos quanto tempo passou do versículo 2 para o versículo 3. Porque no versículo 2 eles estão saindo do templo e os discípulos estão mostrando aquele monte de coisa. Mas no versículo 3 ele já está no Monte das Oliveiras. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras. Muito provavelmente, não dá para bater o martelo e dizer que sim, só fazendo um estudo mais apurado, este Monte das Oliveiras é provavelmente o mesmo monte onde Jesus vai, no capítulo 5 de Mateus, proferir o maior sermão registrado na palavra de Deus, o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. E Jesus como que assentando-se, deu uma agachada assim no monte, para ver todo mundo, para ser visto por todo mundo, e começou a falar das bem-aventuranças. Jesus novamente está no Monte das Oliveiras, dessa vez com os seus discípulos, provavelmente mais algumas pessoas ali junto, e Jesus começa então a falar, né? a falar sobre essas coisas, e a pergunta deles assim: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí nós temos aqui 3 questões muito interessantes. Quando é que tudo isso vai acontecer? Qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal do fim dos tempos? E eu quero chegar lá no versículo 13, então eu só vou dar uma explanada, não vou entrar em detalhes aqui, deixa para uma outra oportunidade. Versículo 4, Jesus começa a responder da seguinte forma: cuidado, cuidado. Você já estava andando na rua assim, alguém disse, cuidado, aí você botou a mão na cabeça? Como é que você sabia que o perigo vinha de cima? Alguém fala, cuidado, você bota a mão na cabeça, né? Baixa, protege a cabeça. E se o perigo vem de baixo, como é que faz? Mas quando você ouve, cuidado, você acende um sinal de alerta. Cuidado pode ter pelo menos 5 coisas, 5 perguntas que surgiram na cabeça deles ali. Cuidado por quê? Onde é que está o perigo? Segunda coisa. Terceira, de onde vem o perigo? Por que ele acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu já trabalhei no meio de peão. Pensa numa coisa maravilhosa que é trabalhar no meio de peão. É uma coisa do outro mundo. É tenso. E de uns anos, da década de 90, ali de 95 em diante, começou uma preocupação muito maior com o quesito de segurança. Então hoje, para você fazer um trabalho, é muito desagradável a quantidade de coisas que você tem que fazer, equipamentos que você tem que usar para poder proteger os olhos, proteger a cabeça, proteger nariz, boca. Usar máscara é muito comum, é mais comum do que você imagina dentro dependendo de determinado setor que você está da fábrica, né, da empresa, prestador de serviço ou não. E aí tem que usar, pasme, se tiver 30 graus de calor, 32 graus, uma camisa de manga comprida, normalmente de brim, aquela calça e o famoso, famigerado sapatão de biqueira. É uma delícia usar aquilo, muito gostoso, principalmente quando você tem que correr, correr para almoçar, é lógico, né?
Não para trabalhar peão não corre, né? Peão vai arrastando o pé. E aí você fala, cuida disso, cuida daquilo outro. Ah, que nada, dou conta. Já ouviu isso alguma vez? Não? Deixa comigo. E aí sai tudo errado. Normalmente quando ouvimos cuidado, você acende a luz de alerta. Mas Jesus então começa a falar o porquê do cuidado, aonde que tem que tomar cuidado, e respondendo essas questões. Versículos 9 a 11, Jesus ele faz uma série de observações bem interessantes. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos profetas, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mas é só naquele tempo, né? E aí então Jesus está dizendo, toma cuidado com essas coisas. Toma cuidado com essas coisas. Cuidado ao que você empresta os ouvidos. Há algumas seitas. O que é uma seita? Seita é uma determinada, entre aspas, igreja, que é travestido de igreja. Fala de Jesus, mas não ensinam o Evangelho. Até falam de Jesus, mas não ensinam o Evangelho. Até dizem que usam a Bíblia. Eu já tive... Há muitos anos atrás, aqui nessa igreja, tinha um culto domingo pela manhã, um moço chegou, sentou-se lá atrás, todo engravatado, assim, bem vestido. Ele esperou que terminasse o culto para que eu o atendesse. E quando eu fui atendê-lo, um jovem, ele disse assim, eu sou de tal denominação e eu trabalho vendendo livros. Então eu visito várias igrejas de várias denominações, e para oferecer livro, trazer livro, tal, aquela coisa toda, porque é assim que eu pago os meus estudos. E ele disse assim, pastor, e eu digo isso para a glória de Deus, irmãos, eu não tenho problema com isso. Ele disse para mim, parabéns, o senhor prega o Evangelho. Eu visito igrejas que o camarada sequer cita a Bíblia. Ele está falando do pastor, que se diz pastor. Não é que ele não tem uma Bíblia, sequer ele cita um texto. Eu posso até falar uma referência errada, aí você vai procurar lá depois, você vai procurar depois as referências que eu falo, não? Irmão, aleluia. Eu vou falar uma referência e aí você vai lá procurar e, pastor, o senhor errou aquela referência, não era o 12, era o 13. Acontece, muita referência, a gente acaba trocando uma outra. Mas eu nunca preguei algo que não está aqui. E eu não concordo com algo que não está na palavra de Deus. Se não está aqui, estou fora. Se está aqui, fazer o quê, irmão? Vamos cumprir, aleluia. E é assim que manda a palavra. Versículo 12 e 13, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A tradução aqui da NVI, ela foi generosa, tanto é que a Almeida Corrigida Fiel também vai ser um pouco generosa na tradução, que vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas quando você pega a tradução no original, daquela palavra ali, ele quer dizer que o amor de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, mentalidade maligna, pensamento maligno. Uma pessoa que tem uma tendência natural a pensar coisas malignas. Sempre quando vê uma situação, vai pensar no sentido malicioso da palavra, vai pensar no sentido maligno, vai pensar no sentido distorcido. Sempre é alguma coisa que vai na contramão do que é viver com Cristo, viver para Cristo, viver da palavra de Deus e pela palavra de Deus. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E esses quase todos aqui não está falando daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Está falando daqueles que estão dentro de um contexto religioso evangélico. Está falando dos crentes de misericórdia. E por se multiplicar a iniquidade vai se multiplicando e vai se multiplicando. Nós cantamos uma canção aqui que diz assim, o arco-íris. Você notou isso ou não? E eu ouvi uma moça dizendo uma coisa preciosa demais. O arco-íris não é símbolo desse povo aí que está querendo deturpar a ideia de gênero. O arco-íris é um símbolo de Deus. Quando cessou a chuva, Deus fez uma promessa para o povo: jamais eu vou destruir a terra novamente. Significa que Deus pode destruí-la novamente. Jamais eu vou destruí-la novamente com a água. E ponho um sinal como aliança, e pôs o arco-íris, o arco da aliança,
O nome correto é Arco da Aliança. Mas tem algum problema falar o nome de uma deusa grega? Arco-íris. Quando você conhecia que era arco-íris ou não? Desde quando criança eu falo isso. Desde criança. É o Arco da Aliança. Da aliança que Deus fez conosco. Da promessa que Deus fez conosco de manter a terra, que não vai destruí-la com água. Com outra coisa, aí cabe a Deus decidir. Não vamos entrar nessa questão. Mas o texto que eu quero falar com vocês é exatamente o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta fala de Jesus, ela mostra aqui 3 coisas muito importantes. Primeiro, existe sim a possibilidade de salvação. Aleluia. Você crê nisso? Não? Amém? Nós pregamos isso. Segunda coisa, a perseverança é indissociável. Sabe o que é indissociável? Não dá para tomar leite com café sem café. Também não é um leite. O leite com café, eles são indissociáveis. Se você vai tomar leite com café, me dá um pingado sem leite. Não funciona, ou não é? Eles são indissociáveis, eles estão juntos. Então a perseverança é indissociável para a vida cristã. E terceira coisa, a plenitude de Cristo deve ser uma prioridade máxima. Máxima, sabe o que é prioridade? Aquilo que você coloca primeiro. O que é prioridade máxima? Esquece o resto, vamos atrás disso. Esquece o resto, vamos focar nisso aqui. A nossa vida depende disso, então vamos viver dessa maneira. Muito bem, uma de cada vez. Existe sim a possibilidade de ser salvo. Para todo aquele que crê em Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, a morte não é um fim em si mesmo. A morte não é um fim em si mesmo. Como disse Max Lucado, quando nós cerramos os olhos aqui nessa terra, nós abrimos na eternidade. Isso é uma verdade incontestável. A passo que quando nós morremos, nós fomos criados para sermos eternos. Nós fomos criados para ser eternos. E a salvação, só existe um caminho para a salvação. Uma frase que eu tenho citado ultimamente, que eu achei assim muito interessante. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. Mas só Jesus conduz a Deus como Pai. Você quer estar diante de Deus como juiz? Viva a sua vida dissolutamente. Faça o que der na cabeça, fica tranquilo. Não se preocupe. Lá no final, quando você estiver diante de Deus como juiz, preste conta dos seus atos, das suas palavras e dos seus pensamentos. Dorme com um barulho desse. Nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos. Não, mas eu não falei por mal. Entendeu? Ou quer que põe legenda? E daquilo que você fez. Eu sei que você nunca fez esse tipo de coisa, mas você já viu gente que às vezes faz as coisas na maldade? Na maldade, põe o pé só para o garçom cair, para filmar e ir para o TikTok, não? Fala maldades só para ver o circo pegar fogo. Nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. Não tem outra escapatória. Na teologia, nós somos definidos como tricotômicos. O que é isso? Somos 3 partes iguais. A ciência define como corpo, alma, espírito. Tá? A palavra de Deus define como espírito, alma e corpo. Então, nós somos uma unidade dividida em 3 dimensões. Espírito, alma e corpo, de acordo com a ciência, corpo, alma, espírito. Eu prefiro a teológica. A teológica vai dizer uma coisa, a Bíblia nos fala de uma forma muito mais completa. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mas o Deus da paz, mesmo o Deus da paz, vos santifique em tudo. E aí ele vai dizer o que é isso tudo. E vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros e irrepreensíveis, sem pecado, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele nos cria. É muito simples, você pensa assim, espírito, alma e corpo. Corpo é essa caixa que nós usamos, que se não lavar, irmão, é tensão, né? Tem que lavar, tem que botar perfume nesse calor danado, só Jesus na causa. Então você tem que cuidar. Você ganhou esse corpo, é só esse, morreu já era, ele vai do pó, vieste ao pó, voltarás. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Aí, alma compreende o seu intelecto, o seu pensamento, o seu conhecimento, a sua história. Você está na sua cabeça. Quando nós falamos, entrega o teu coração a Jesus, não é isso aqui. Jesus não é um cardiologista.
apesar de conhecer melhor o coração de qualquer médico, né? Mas Jesus não está pedindo este coração, essa bomba maravilhosa que manda sangue para o teu corpo todo. Jesus está pedindo este aqui. Dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, entrega teu coração a Jesus. É este coração, é você mentalmente, é você emocionalmente dizer assim, eu quero pertencer a Jesus e ponto final. Porque não dá para você querer Jesus e mais outra coisa. Não, eu sou de Jesus, mas eu sou também de fulano de tal. Quando Jesus vier, um pé fica. Você vai para um cadafalso. E aí fica tenso. Então, nosso espírito, alma e corpo, nós nascemos em pecado, o espírito está morto por causa do pecado. Aí quando você tem uma experiência com Jesus, quando você reconhece o senhorio de Jesus, o espírito vivifica. Tá? Isso significa que essa parte material do homem, que é semelhante a Deus, ela renasce, ela revive, ela é recriada no Espírito Santo. Então nós estamos vivos por causa da presença do Espírito Santo em nós. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo está com você. Mas isso não é só isso, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então você pensa assim, ó, meu espírito estava morto por causa do pecado, agora o meu espírito está vivo. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz lá que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Amém? Vocês estão comigo ou não? É bênção de Deus, você pensar assim, que Deus ele se preocupa comigo de uma forma assim, extraordinária, de uma forma densa, com um amor assim, maravilhoso. Aí nós temos uns desdobramentos desse negócio. A boa notícia é que nós já nascemos com um dom. Sabia que você tem um dom, independente de qualquer outra qualificação? Você nasceu com o dom da fé. Amém, gente? Amém. Assim, glória a Deus, Deus me deu um dom, eu não sabia. E Deus te deu um dom de crer, o dom da fé. Aí você não conhece a Jesus, o que é que você faz? Você vai sentir um vazio dentro de si, que você pode pôr o que você quiser para preencher, não vai ser suficiente. Agostinho cunhou essa frase: o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Você pode pôr dinheiro, pode pôr carreira, pode pôr filhos, pode pôr droga, pode pôr sexo, pode o que você quiser. Você vai ter uma sensação assim de preenchimento momentânea, mas passou um pouquinho só, você já quer mais, você já quer coisas diferentes, você já não se satisfaz com uma mulher só, você quer duas, você não satisfaz com um homem só, você quer outro, você não satisfaz só com aquilo de dinheiro, você quer mais, e mais, e mais, e parece um saco sem fundo. Não é um saco sem fundo, não tem limite esse negócio. Por quê? Porque só Deus preenche, só e somente Deus pode preencher. Quando finalmente nós entendemos quem é Jesus, passamos a ter uma oportunidade de aflorar o dom da fé. Esse dom ele vai aflorar e você vai crer de todo o seu coração naquele que é autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus é o autor e consumador. Ele assinou assim, o dom da fé. Esse dom é seu. Esse dom é seu. E aí quando você entende quem é Jesus, aquilo renasce, aquilo aflora, e você começa a entender. É interessante que quando o Geazi, o moço de Eliseu, ele sai de manhãzinha para pegar água no poço lá, pegar o jornal e o pão e o leite. Você lembra da época que deixava pão e leite na frente de casa? Você pode estar não querendo se manifestar, não é? Mas há um bom tempo atrás, eu era adolescente nessa época, agora você exagera, né? Eles passavam assim, deixavam um litro de leite e um saco com bengala. Lembra das bengalas? Glória a Deus, aleluia. Rachava que é trem no meio, enchido de carne moída. Oh glória! Era tenso o negócio, irmão. Um ovo mexido assim, ó. Oh Jesus amado. É triste, mas houve esse tempo. Isso aconteceu, e nós nascemos com esse dom de crer.
E aí quando você começa então a entender, você começa a aflorar essa fé no seu coração. E aí Geazi saiu para buscar o leite lá com o pão, e quando ele olha assim, ele vê o exército inimigo cercando a cidade, ele entra, homem de Deus, nós estamos fritos. Os soldados estão tudo aí, cercaram a cidade toda, não tem para onde fugir, e o exército está longe. E o homem de Deus levantou e disse: não, Jesus, calma, Jesus. Saiu lá fora e disse assim: Deus, abre os olhos do moço para ele ver. Ele não orou. Eu fico intrigado com esse negócio. Os caras não oravam, só falavam. Eu não é. Pensa numa intimidade assim poderosa. Abre os olhos do moço para ele ver. E Deus então abriu os olhos de Geazi. Ele viu miríades. Sabe o que significa miríades? Milhares de anjos em volta do exército. E Deus ainda cegou o exército inimigo tudo, trouxe lá. E ele levou para o rei, e o rei disse: o que eu faço, meu senhor? Eu mato eles? Não, você dá um banquete para eles. Como assim? Os seus, quando você prender, você faz o que você quiser. Aqui não. Eu trouxe eles para você, dá um banquete para eles, manda embora. E aí você pode ler depois a história em 2 Reis, é muito interessante. Há um pensamento religioso chamado monergismo. Monergismo significa o quê? Que eu não preciso fazer nada. Deus, ele vai me alcançar com a graça dele, e eu vou me converter e viver para ele, ponto final. Uma vez convertido, uma vez salvo para sempre, e eu não preciso mais. Esse é o calvinismo radical. Mas a Bíblia não fala isso exatamente. A Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim, quem crê será salvo. Então eu preciso crer, há uma parte minha, há uma responsabilidade minha. Óbvio que o meu esforço não me salva. Por mais que eu lute, por mais que eu escale, se eu escalar o pico Everest para encontrar Deus lá, Deus não está lá, Deus está aqui. É bem mais fácil encontrar Ele, né? Aleluia. Nós não precisamos fazer essas atrocidades, subir escada de joelhos e pagar promessas, essa coisa toda. Não, Jesus já morreu na cruz do Calvário para que nós não precisávamos fazer isso. Isaías vai dizer que o sacrifício de tolo, Deus não aceita. Mas um coração quebrantado, Deus se volta. Deus olha para nós, Deus olha para você quando você se quebranta diante dele. Isso é maravilhoso. Então essa ideia dessa salvação que é uma obra exclusiva do Espírito Santo, e o homem não tem nada para fazer, isso está errado. Há um outro conceito chamado hipergraça. Não, fica tranquilo, fica sossegado, viva a sua vida do seu jeito. Lá no final, quando Jesus voltar, Deus vai atropelar todo mundo com a graça, vai salvar todo mundo, mesmo quem não quer ser salvo, vai ser salvo e vai levar todo mundo para o céu. Isso não é Bíblia não, gente. Isso não é Bíblia. Se isso tem uma lógica no campo de Deus, na vontade de Deus, por que Deus vai falar de inferno? Por que Deus vai falar de perdição? Por que Jesus vai falar de viver em santidade? Então há uma responsabilidade. Nós temos que dar um passo. Quando você dá um passo, o Espírito Santo te abraça, aleluia. E quando ele te abraça, ele te conduz, ele te leva, ele vai te levando para onde? Para onde ele quer que você esteja. A segunda coisa, perseverança é indissociável da vida cristã. Perseverar é persistência, persistência de quem não desiste, é insistir, obstinar, continuar. Pensa num cabra obstinado, é o torcedor daquele time. Eu não estou falando de um só não, de todos os outros, não é? Porque o camarada vendeu tudo que tinha para ir ver o time perder lá no Japão. Olha que impressionante. E ficou caro para burro, não é? Na época, não lembro mais, R$42 mil para ficar uma semana vendo o jogo que dá para assistir de casa. E o camarada foi, e o time perdeu. E eu tive que ir, fazer o quê? Não é? Paciência. As coisas são assim, não é? Mas é obstinado, um cara persistente. E as pessoas são persistentes para todas as coisas. Você já viu o camarada quando começa a namorar? Ou não? O cara vira um santo. Ele viaja, não é? Viaja de busão para ver a namorada. E faz coisas assim extraordinárias. Depois que casa, aleluia, aí a coisa fica mais tensa, não é? Aí a prioridade é outra. Mas aí nós vamos vendo que a persistência persiste.
Por que casamentos não duram hoje em dia? Porque a mentalidade das pessoas estão de acordo com o mundo, não de acordo com a palavra de Deus. Casou, meu irmão, viva até que a morte o separe. Não foi essa a promessa que você fez? Então honra. Sabe quem é que está ao presente quando você falou sim, quando você fez essa promessa? Deus. Dorme com esse barulho, não é? É tenso, irmão. Não é? Eu vi o Cláudio Duarte ficou aconselhando um rapaz, ele falou, não, eu quero me separar, que não sei o que, eu desisto, não gosto mais, já deu. Eu falei, tá bom, vem cá, vou fazer a oração do divórcio para você. Tem essa, ajoelha aí. Eu falei, Deus, eu estava lá naquele dia, ele prometeu que ia ficar com a esposa até que a morte o separe, então, mata ele, Jesus. Dá um infarto no miocárdio, leva ele, não, perdão, eu vou ficar, deixa, passou a vontade de divorciar de repente, então se só a morte o separa, ele orou para Jesus levar, o cara não quis, é bem desse jeito, nós queremos a coisa do nosso jeito, perseverar, Jesus está com você, aleluia, amém, se Jesus está com você, então, isso significa, isso não significa, melhor dizendo, ausência de problemas, porque há uma ideia assim, quando você vier para Jesus, todos os seus problemas vão se acabar. Isso parece a propaganda de loja, não é? Isso não existe, gente. Se você pegar lá, Marcos capítulo 4, de 35 a 41, aquele episódio que Jesus passou o dia falando com pessoas, ensinando, curando, e pensa numa coisa que cansa a gente, cansa, você fica esgotado. E aí Jesus entrou no barco, vamos para o outro lado, Jesus catou uma almofada, nem jantou. Eu teria jantado pelo menos, mas nem jantou, ele foi com a almofada lá na proa do barco, deitou e dormiu, e o barco foi assolado por uma tempestade, eram os discípulos, e quem estava lá no barco com eles, nada mais nada menos que Jesus, e o barco estava sendo assolado por uma tempestade, e lá no meio da conversa estão desesperados, eles vão lá e dizem assim, Jesus, não te importa que morramos, nós estamos morrendo de medo aqui, o senhor está dormindo, e a fala de Jesus é interessante, fé, que fé é essa? E Jesus fala para o mar, o vento, vai, o vento se acalma, a tempestade cessa, e eles fazem uma pergunta, quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é Jesus a quem nós amamos, esse é Jesus a quem nós proferimos ser Senhor da nossa vida. Agora, Jesus está na sua vida não significa ausência de problemas, significa que Jesus vai nos dar paz, mesmo em meio aos problemas, vai nos dar serenidade, mesmo em meio a situações adversas. Certa vez escolheram os 3 melhores pintores do mundo para pintar um quadro. Você vai ter que pintar um quadro, nesse quadro a pessoa vai ter que olhar para ele e vai ter que sentir paz. Terceiro lugar, uma campina, uma montanha assim, uma campina bem verde, umas ovelhinhas pastando, uma árvore como que o vento balançando ela bem de leve, aquela serenidade. Segundo lugar, um pôr do sol no mar, uma lâmina d'água maravilhosa, os coqueiros assim, aquela coisa linda, né? E aquilo transmitia paz. Mas o primeiro lugar era um penhasco sendo assolado pelas ondas numa tempestade furiosa, e lá no topo do penhasco um ninho de uma águia, e a águia com as asas entreabertas e os filhotes dormindo, mesmo no meio de uma tempestade. Viver com Jesus é isso, é saber que os problemas eles estão conosco, e não temas, os seus problemas estão te esperando, assim que você sair, eles agarram você de novo e vão junto, nós temos que solucionar uma coisa de cada vez, um momento após o outro, um segmento após o outro, você resolve um, resolve outro. Agora fala uma coisa para mim, há 5 anos atrás você passou por uma luta, se você passar por essa mesma luta, você tira de letra hoje, ou não? Tira de letra, porque a gente vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai ganhando experiência, e é exatamente aí que Jesus vai entrando, vai te dando paz, vai te dando discernimento, vai te amadurecendo. Isso é importantíssimo demais, e com pensamento disso, nós vamos para o terceiro ponto. A plenitude de Cristo deve ser uma prioridade máxima. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos lá, unidade da fé, ser um com Deus
em Cristo Jesus. Deus é tricotômico, da mesma forma como o homem, Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então o homem é espírito, alma e corpo. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é uma hierarquia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, com três essências distintas da mesma pessoa. Deus é o mesmo. Então eu creio, e isso eu creio, a palavra de Deus diz isso, que quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de Deus. Eu sou cheio de Deus. Você está entendendo o que é que Deus quer fazer com você, criatura? Deus chama você a ser filho. João capítulo 1, versículo 12. Mas Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus. Quem são os filhos? Quem entendem esse texto? João capítulo 1, versículo 12. Mas Deus deu-lhes o poder, nós não tínhamos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Que nome? O nome de Jesus. Só há um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos: Jesus. 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 Esse Jesus. E Paulo está dizendo aqui que a unidade da fé é ser um com Deus em Cristo. Não dá para ser um com Deus sem Cristo. Conhecimento. O conhecimento está relacionado à proximidade. Estar mais perto de Jesus a cada dia, com mais intensidade, com mais clareza de relacionamento. Diálogo gera proximidade, proximidade gera intimidade. Diálogo gera proximidade, proximidade gera intimidade. Então, quer conhecer Deus? Ore mais, leia mais a palavra. Ah, pastor, mas eu não entendo. Leia sem entender mesmo. Troque de versão. Leia mais vezes o mesmo texto. Uma vez eu estudei durante quase 7 meses, o mesmo capítulo, todos os dias, o mesmo capítulo, Lucas capítulo 2, cada dia que eu lia aquele capítulo, aquilo parece que Deus começava a me mostrar coisa nova, é maravilhoso. Aí quando você começa a ter uma intimidade com a palavra de Deus, o irmão fala assim, vamos ler Abacuque? Mas está na Bíblia isso? Está. Oséias, é um livrão, 4 páginas, achar no meio da Bíblia parece que some, não é? Você vai tendo intimidade com a palavra de Deus, e quanto mais intimidade, melhor. Plenitude de Cristo é estar pleno, cheio, transbordante. O que é isso, se não ser cheio do Espírito Santo? E o texto que nós lemos é aquele que perseverar até o fim, será salvo. Entenda que a perseverança, ela não me torna somente salvo. Preste atenção nisso, que isso é muito importante. A perseverança em Cristo Jesus, ela não somente me torna salvo, mas ela me transforma em filho de Deus. Salvo em Cristo Jesus, cheio da esperança do Espírito Santo, um agente anunciador da salvação eterna em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos tendo essa plenitude de Cristo, essa perseverança em buscar, isso nos dá uma dimensão da graça que a gente ainda não consegue calcular, dimensionar. John Wesley disse essa frase: o mundo ainda não sabe o que Deus pode fazer através de um homem ou uma mulher inteiramente santificado. Não sabe. Um homem inteiramente santificado pregou para milhões e milhões de pessoas. Billy Graham, você já ouviu falar desse nome? Pastor Batista, um amor de pessoa, alguém que amava a Deus demais da conta. E eu ouvi um pregador americano, Cecil, acho que não é Cecil Osborne, não é? Me fugiu o nome dele. Eu não sei se era Ozil ou se era Cecil, mas um senhor já aposentado. Ele veio ao Brasil, aqui em São José dos Campos, eu estava lá numa conferência, e ele dizendo assim que ele queria fazer mais, mas a saúde não permite, e queria fazer mais, queria ser mais útil no ministério, e plantar igrejas, e fazer isso e aquilo tudo. Ele foi contando uma história, e ele era amigo pessoal de Billy Graham, antes do Billy Graham falecer.
Ele pegou o carro e foi visitar o Billy Graham. Quando chegou lá, ele estava sentado assim de bermuda, camisa, numa cadeira bem confortável assim, na área, e tinha um lavrador ali do lado. Esse moço chegou, disse: "Ô pastor, como é que o senhor está?" "Tudo bem." E começou a conversar alguma coisa com ele. E o pastor Billy Graham disse para ele: "Você viu esse cachorro?" "Eu vi." "Quer ver?" Pegou uma bolinha de tênis e jogou assim. E o cachorro foi, buscou a bolinha, trouxe para ele, abanando o rabo, ele pegou a bolinha e deitou de novo. E começou a conversar, e o pastor, vou chamar de Ozil, que eu não lembro o nome, começou a conversar de novo com ele, e de repente ele parou e disse assim: "Você viu esse cachorro? Quer ver?" Ele saiu dali transtornado, saiu dali com o coração assim, destruído, e no carro ainda, antes de sair do condomínio onde ele estava, ele começou a chorar, dizer: "Deus, por que o Senhor fez isso com esse moço? Esse homem fez tanta coisa pelo Senhor, esse homem fez tanta coisa pelo Evangelho." E Deus disse para ele assim: "Ele é só um instrumento. Ele é só um instrumento." Esse pastor Ozil, doeu até o coração quando eu ouvi ele falando isso. Ele plantou 835 igrejas. Aleluia. 835 igrejas. Só de igreja ele plantou 9 vezes mais do que membros que nós temos aqui na igreja Nazareno Copperlote, só de igreja. Que é isso? Isso é o poder de Deus concentrado em uma pessoa. Isso é o poder de Deus concentrado em uma pessoa. O que Deus pode fazer através de você, cheio do Espírito Santo? O mundo não sabe. O mundo não sabe o que Deus pode fazer através de você, se você estiver cheio do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, você precisa entender isso de uma vez por todas. A questão é a seguinte: primeira coisa que nós vimos, existe sim a possibilidade de salvação, o despertar da fé. A sua fé precisa ser despertada de uma vez para sempre, em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Isso é para nós hoje, para a igreja hoje, despertar a fé, para que o amor de Deus flua através de nós. A segunda coisa que nós vemos, a perseverança é indissociável da vida cristã, solidificação da sua fé. Não adianta nada despertar a fé se você viver para si mesmo. Solidificar a fé é você persistir, viver uma vida de santidade, buscar a presença de Deus todos os dias, lutar, sim Senhor. A luta contra o pecado, ela é diária, ela é constante. Esse negócio não para. O diabo não descansa, um miserável. É verdade isso. O tinhoso não descansa, passa a noite em claro, pensando em matar, roubar e destruir você, a sua fé, a sua família, tudo que você tem. Não brinque com isso, de jeito nenhum. Nós precisamos perseverar para que isso solidifique a nossa fé. Terceira coisa, nós precisamos da plenitude de Cristo. Isso deve ser uma prioridade máxima. Lembra, para tudo, só isso aqui. Prioridade máxima. Isso vai expandir a sua fé, isso vai fazer com que sua fé cresça, que você creia de fato em Jesus de todo o seu coração, alma e força, e crer numa integralidade de saber: Senhor, eis aqui teu servo, tua serva, e eu quero que o Senhor me use ainda nos anos que eu tenho de vida. Quantos anos você vai viver? Nós não sabemos. Muita gente assim tinha uma expectativa de vida enorme, já não estão mais conosco por causa do Covid, outros por causa de outras situações. Mas quando é mesmo que você vai morrer? Desculpa dar essa notícia para você, mas você vai morrer, só não sei quando, nós não sabemos, mas vai chegar um dia, nós vamos cerrar os olhos aqui nessa terra, e quando isso acontecer, você sabe para onde você vai. Se você morrer em Cristo Jesus, você sabe que você vai para o céu. Se você morrer sem Cristo Jesus, você sabe que você não vai para o céu. Você sabe para onde você vai. Você sabe para onde você vai. Isso não é brincadeira. Não se brinca com o Evangelho. Não se brinca de ser cristão. Servir a Deus é mais sério do que você imagina.
é mais importante do que você esperava, é mais maravilhoso do que sua mente pode definir. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos por um instante, nós vamos orar. Eu quero que você ore aí no seu coração, no seu lugar. Pode fechar os seus olhos. Deus, a tua palavra foi pregada e o Senhor tem compromisso com a tua palavra, não com a palavra de homens. E nós estamos aqui diante da presença do Espírito Santo. Talvez haja alguém aqui que precisa despertar da fé. Desperta a fé deste moço, dessa moça, desse jovem. Ó Deus, nós precisamos ter a fé despertada de uma vez para sempre. Talvez haja alguém aqui que precisa solidificar a sua fé. Meu Deus, até crê, mas está balançando mais do que folha ao vento. Misericórdia. Ajuda-nos a solidificar, meu Pai. Nós precisamos criar raiz na Tua palavra. Ajuda-se, meu irmão, se a minha irmã, a solidificar a sua fé. Solidificar no Senhor. Meu Deus, talvez haja pessoas aqui que precisam expandir a sua fé. Ah, Deus, ser cheio do Teu Espírito Santo. Ser cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai, para que o Senhor use uma ferramenta mais eficaz, mais eficiente, de forma mais consistente, meu Pai, a ganhar almas, ganhar vidas, a anunciar o Teu reino, a anunciar a Tua volta, Jesus. Oh Deus, nós precisamos do Senhor mais do que a nossa mente possa imaginar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, se você fez essa oração aí no seu coração, quer seja que você precisa de um despertar da fé, de uma solidificação na sua fé ou de uma expansão da sua fé, eu quero dar uma oportunidade a você de sair do seu lugar, chegar aqui à frente para nós orarmos. Sai do seu lugar, pode vir, nós vamos orar. É você e Deus. Eu já estou aqui, meu irmão, clamando para que Deus solidifique a minha fé, para que eu possa crescer mais na graça do Senhor. É você e Deus, meu irmão, é você e Deus, minha irmã, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Oh meu Deus, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha alma, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Oh meu Pai, tem misericórdia do Teu povo, Jesus, tem misericórdia do Teu povo que clama. O Teu povo clama pelo Teu nome, pela Tua presença, pela Tua graça. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo reinar sobre o nosso coração. Vem Espírito Santo nos dar discernimento, solidificar a nossa fé. Ó Deus, nos desafiar a viver por Ti, para Ti, em todo o tempo. Vivendo a santidade do Senhor, vivendo, Pai, consagrando-se a Ti. Oh meu Deus, a Tua volta é iminente, o mundo anuncia a Tua volta e nós queremos estar preparados e preparando pessoas. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo para ser instrumentos mais eficazes, ó Pai, mais eficientes nas Tuas mãos. Oh Deus, restaura, ó Pai, restaura aquilo que foi roubado pelo inimigo das nossas mãos. Restaura a nossa fé, restaura a nossa identidade contigo, restaura o nosso amor, ó Pai. Restaura a Tua palavra em nós, para que através de nós o Senhor alcance mais e mais pessoas. Ora vem Espírito Santo, batiza-nos com Teu Espírito, com a Tua presença, com a Tua graça. Oh meu Deus, e ensina-nos a viver conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Bênção. Pastor Sebastião. Queridos irmãos,
Como todos os momentos que nós passamos, esse não é diferente. É o momento que Deus faz milagres na nossa vida. Se você crê, peça para aquelas pessoas que você conhece, que está doente, pessoas que precisa de alguma coisa. Pense nessas pessoas agora, estende as suas mãos aqui e vamos orar. Ó querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Apresentamos, Senhor, cada pedido que está aqui nessa taça, cada escrito, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor sabe cada um deles. Pai, eu tenho uma lista que o Senhor conhece. Eu não vou citar nome, mas o Senhor sabe que todas as manhãs eu clamo por essas pessoas. E eu sei que o Senhor, qualquer dia, qualquer hora, vai derramar, Senhor, desse bálsamo precioso e curar essas pessoas, Senhor. Cura, Senhor, a alma, cura o coração, cura a família, Senhor. Faz, Senhor, um milagre no meio do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, 2 recadinhos muito importantes. Nós vamos ter culto de batismo dia 30 de outubro. Credo, gente, vocês estão aí? Ô, gente, misericórdia, não. Batismo, gente, aleluia. Não, né? Vamos começar de novo, essa não valeu. Nós vamos ter culto de batismo dia 30 de outubro. Ô, glória! Agora eu fiquei feliz, né? Se você ainda não é batizado, fale comigo. Para a gente te dar um treinamento até lá. Nós temos 2 pessoas para batizar. Vamos fazer junto com a igreja Cidade Viva aqui de Hortolândia, pastor Reinaldo. Mas vai ser um momento memorável. É um sábado, então você já programa aí a sua folga, se prepare e nós vamos então celebrar. Amém? Amém. Ok. Segunda coisa importante a partir de outubro, então daqui 3 semanas ainda, o culto de quinta-feira, nós vamos passar ele para quarta, no mesmo horário, em vez de ser na quinta, vai ser na quarta. Okay? Detalhes técnicos, só isso. Tá bem? Beleza? Então tá jóia. Queridos irmãos, estamos terminando. Como sempre, nós agradecemos a presença de cada um. Você que veio, você fez muita diferença. Nós agradecemos a sua presença, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós somos gratos, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, pela palavra ministrada, Senhor, pelo Espírito Santo que falou conosco nessa noite. Pai, nos leva, Senhor, de volta aos nossos lares. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de vitória na Tua presença. E ensina-nos, Senhor, a viver a cada dia na Sua presença, em nome de Jesus. O grande amor de Deus e nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o Teu povo, desde agora e para sempre. Todos nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.